Olá, bom dia, espero que você esteja muito bem. Então, o nosso tema hoje é sobre os 3 passos para você descobrir a origem da ansiedade. E aí, você é uma pessoa ansiosa? Vamos primeiro definir o que é ansiedade, né? Ela pode ter diversos graus, né? Alguns graus leves, outros mais profundos, que você precisa realmente buscar a ajuda de um profissional, né? Que seja um terapeuta, que seja um psicoterapeuta, um psicanalista e mesmo um psiquiatra, né? Porque quando a ansiedade foge do seu controle e você tem aquela síndrome, né, que pode ser síndrome do pânico, um medo muito grande em relação ao futuro, você possivelmente tem um transtorno, uma patologia mental que você precisa cuidar. Mas tem situações que você não vai precisar desse acompanhamento psiquiátrico. Ele é muito no nível comportamental. E é isso que eu estou te falando. É essa a minha experiência. Então, ansiedade é quando você sofre por algo que ainda não aconteceu. Então, imagine você marcou um encontro para as 10 horas. Então, 9h30, esse encontro é importante. Vamos pensar que seria um encontro amoroso ou um encontro profissional. Você já começa a entrar antes das 10, você já começa a estar num estado de ansiedade tão grande e sempre sua mente fica permeada de pensamentos negativos. A pessoa não vem, ela vai me dar o bolo, se ela não gostar de mim, será que eu estou apta, competente para esse trabalho, se for uma entrevista, por exemplo, de emprego. Então, o ansioso, ele sofre com algo que ainda não aconteceu, mas ele está sempre preocupado. Então, a mente dele está ocupada por algo que não aconteceu. E geralmente a ansiedade, ela está ligada ao negativo e não ao positivo, né? E se você alimenta sua mente só com pensamentos negativos, pensando no futuro que ainda não chegou, você deixa de viver o presente, percebe? Mas você está sempre ansioso por alguma coisa. E um detalhe, às vezes você está ansioso por situações que não dependem de você, depende do outro. Então, o primeiro passo para a gente falar disso, da origem de ansiedade, é se perceber. Você é uma pessoa ansiosa? Você deixa de viver o presente hoje, mas você está sempre preocupado com o futuro e achando que esse futuro não vai ser legal, que algo de ruim vai te acontecer? Se assim você pensa, você pode se autodiagnosticar como uma pessoa ansiosa. Aí, o que a ansiedade traz para as pessoas? Ela traz, por vezes, um desconforto aqui na região do estômago, que é o plexo solar, e tem um chakra, é no nosso estômago, que é o biodigestor emocional. É aqui no plexo solar que nós digerimos as nossas emoções. Se você está sempre ansioso, você está com essa área comprometida. Em termos físicos, o que você pode ter? Você pode ter esofagite, você pode ter gastrite, você pode ter úlcera, pelo excesso de ansiedade, tá? De uma outra forma, quando você toma consciência, eu sou ansioso, tem um outro sintoma, uma outra consequência da ansiedade, que são as pessoas que roem unhas, né? Então, elas estão diante de alguma coisa, de um filme, ou quando elas estão apreensivas, elas vão roendo as suas unhas. O roer as unhas significa que você está se corroendo, é você se automutilando, né? Tem gente que deixa as unhas rói a unha até sangrar e vai tirando aquelas pelinhas, né? E faz isso de forma inconsciente. Um
Um outro distúrbio que a ansiedade pode causar é você buscar algo para suprir essa ansiedade, mas no vício, que seja o cigarro, não cigarro comum, que seja maconha, que seja uma droga qualquer. Então você se anestesia diante da situação. E você traz, no caso do cigarro, por exemplo, né, eu já tive vários pacientes que a gente tem uma técnica em PNL para a pessoa parar de fumar. Aí você pode perguntar, mas como que é isso, Cleise? É difícil? Não é difícil. Primeiro, você tem que localizar, vamos imaginar o cigarro, né? Quando você fuma, você fica calmo. Mas aí você começa a se viciar na nicotina e você vai ficar um dependente químico dessa substância. Você precisa do cigarro. Um paciente disse para mim que os melhores amigos dele são os cigarros, porque não exige nada, acalma. Né? Só que isso traz transtornos para a pessoa, inclusive no corpo. Né? Ele estava relatando para mim que ele não consegue, ele está sempre muito cansado, ele não consegue correr, mas que o cigarro é um amigo dele. Aplaca a ansiedade. Então, a primeira coisa é você se perguntar o seguinte: eu sou uma pessoa ansiosa? Como é que eu lido com a ansiedade? O que a ansiedade vai nos trazer? Além dessas questões físicas, vai nos trazer insônia, pode nos trazer síndrome do pânico, né? Tem alguma coisa, eu estou tão ansiosa que aquilo faz de tal forma no meu corpo e no meu cérebro que eu tenho a síndrome do pânico, né? Que ela é em decorrência da ansiedade. E também bom dia, Francisca, tudo bem? Bom dia, Márcia. Bom dia, Nath. Então, o que acontece com a pessoa que está muito ansiosa? Pode surgir também, como consequência, a depressão. Né? Ela vai perdendo a motivação em relação à vida. Ela antecede os acontecimentos mentais, né? Que é um mapa, é uma fantasia, e sempre muito do lado pesado, do lado negativo. Então, a primeira coisa é isso, você se perguntar, eu sou ansioso, eu sou ansiosa, tá? Se você buscar as origens. Eu cataloguei aqui 3 passos para você se perguntar. Primeiro, né, é a falta do autoconhecimento. Nós vamos vivendo a nossa vida quando nós não nos questionamos, quando a gente não cuida do nosso corpo, quando a gente não cuida dos nossos pensamentos, nós vamos nos condicionando a sair da nossa essência. Tá? Quando você não pensa em você, tá? Você pensa no outro, você está preocupado com a sua família, você está preocupado com seus pais, com seus filhos, com os trabalhos, e você, com o trabalho, e você? Onde que você está nisso? Lembrando que o nosso corpo é uma máquina fantástica, perfeita. Né? Nós, por exemplo, não precisamos pensar na nossa respiração. Nosso corpo faz isso para a gente de forma automática. Nós não precisamos pensar que o nosso coração está tendo batimentos cardíacos. É assim a vida. É um mecanismo fantástico o nosso corpo. Tudo faz sentido. Mas nós temos cuidado bem desse nosso corpo, dessa nossa máquina? Será que nós temos essa perfeita visão? Às vezes temos até perfeita visão, mas não executamos. Por exemplo, todos sabemos o que é possível e o que se deve fazer para manter essa máquina, para manter esse corpo saudável. Todo mundo sabe. Uma ótima qualidade de sono, não é isso? Não levar os problemas para a cama, boa alimentação e atividade física. Relaxar, né? Ter momentos para você deixar, Ana Lu, saudade de ser sumida. Você sabe disso, mas você não acha tempo para fazer. Né? Você sabe também que não é legal você ficar discutindo antes de dormir. Que não é legal você assistir um filme ou
uma matéria de TV que vai te deixar para baixo. Você sabe disso, mas às vezes você faz, né? Você sabe que você precisa dormir de forma... Não estou falando que você precisa dormir 8 horas. Tem pessoas que se satisfazem em dormir 4 horas por noite, né? Que é uma crença também equivocada de achar que você tem que dormir 8 horas. Não. Tem gente que acha, aprendeu isso, tem essa crença. Eu preciso dormir 8 horas por dia, e se não dormir, ela vai acumulando aquele sono. E às vezes ela dorme um final de semana todo e ainda acorda cansado. Então, é uma crença inadequada. O que é preciso fazer é de ver sua qualidade de sono. Às vezes você produz mais à noite, né? Você vira a noite trabalhando, ok, mas você precisa descansar, né? O sono à noite ele é reparador. Inclusive tem uma substância que o nosso organismo produz à noite. Então, quem trabalha à noite tem que dormir durante o dia, já foi comprovado isso de forma científica, que essas pessoas, elas estão mais cansadas, elas estão mais estressadas. Agora, você se prepara para dormir, né? Você faz essa programação. Então, são situações do cuidado do nosso corpo físico, dessa máquina, que é uma verdadeira engrenagem, né? Tudo tá bem. Quando algum órgão nosso não está funcionando, tem uma outra parte que vai tentar suprir isso. E o corpo fala. Então, uma alimentação saudável, ela vai te gerar uma melhor qualidade de vida. Você sabe que você precisa praticar atividade física, mas você não acha tempo, ou você começa uma academia, você para. Para os que estão começando agora, gente, academia, para você tomar o gosto pela coisa e virar hábito, é no mínimo 6 meses. Tem gente que paga até o plano anual e deixa de ir. Aí num dia tá chovendo, eu não posso caminhar. No outro dia tem isso, não prioriza. Então você está deixando o seu corpo físico de lado. Outra coisa é de você se perguntar na questão do desenvolvimento pessoal. Eu tô bem comigo mesmo? Essa vida que eu tenho é a vida que eu quero ou não? Quais as crenças que eu tenho em relação a mim? Às vezes eu tô num trabalho que ele me estressa, eu não gosto dele. Às vezes eu tô num relacionamento abusivo há anos, também não tenho condições de sair dele. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, mas eu acho que é impossível fazer. Que seja uma viagem, que seja um trabalho, que seja um curso. Então, quando eu me coloco dessa forma, eu não tô tendo um bom desenvolvimento pessoal, né? Chamado aí do autoconhecimento. É quando você se pergunta quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui neste planeta. Tá legal a minha vida ou não? Se não tiver, eu posso buscar ajuda para alguém me ajudar a resolver isso. Porque não é uma pessoa que vai resolver suas questões, é você. Mas um terapeuta, ele vai te devolver, né, através dos seus questionamentos, aquilo que você pode buscar no seu desenvolvimento pessoal. Então, um primeiro passo para você encontrar a origem da ansiedade é buscar o seu autoconhecimento, tá? Gente, autoconhecimento, ele é científico, é diferente de autoajuda, né? Que é aquela situação que vem de fora, né? Você vê um vídeo, faz uma terapia ou lê um livro, né? Um livro de autoajuda, ele tem um passo a passo. E às vezes o livro é até legal, mas você não consegue aplicar aquilo que o autor falou. Por quê? Tem outras situações inconscientes que você precisa resolver, para daí você conseguir fazer aquilo que o autor está sugerindo daquele livro de autoajuda, por exemplo. O outro passo para você encontrar a origem da sua ansiedade é você se questionar e observar os maus hábitos. Eu tô aqui com minha cadernetinha, né, para não perder, que eu sou muito falante, de repente eu perco o foco. Então, na minha sequência didática, eu faço algumas anotações. Maus hábitos. O que são maus hábitos, pessoal? Ficar horas a fio nas redes sociais.
é de você acordar, antes de qualquer coisa, você já vai ver as notícias, você vai ver se você teve curtida, se não teve, aí você vai olhar suas mensagens, você nem tomou café, você nem fez a meditação, você não fez uma oração, lá na cama você já passa, fica ali horas, minutos nas redes sociais. E isso vai te trazer, por vezes, uma falta de energia muito grande. Porque isso que nós estamos fazendo aqui no online, a emoção é a mesma do que a emoção presencial. Nós podemos trabalhar online, nós podemos namorar online, nós podemos estudar online. A internet hoje, ela é uma ferramenta dos tempos modernos. Mas se você fica mergulhado nisso, né? Então você viu lá o post de uma amiga fazendo uma viagem no Egito, que a Roberta Leroy está levando um grupo agora para fazer. Aí, agora em março, abril. Quem gostar do Egito, procure aí Leroy Viagens, da Roberta, que está fantástico a excursão que ela está fazendo no Egito. Aí você vê lá, uma pessoa tem Machu Picchu, e fala, gente... Ou então, ela posta fotos em que ela está sempre sorrindo, ela está acompanhada, ela está se sentindo amada, você fala, mas que droga é minha vida, né? Essa minha amiga tem isso, tem aquilo, eu fico até com uma inveja, que eu chamo de inveja branca, tudo é inveja, mas eu falo, não, eu tô com inveja branca, que bacana, mas se pensa, eu não tenho isso, ela tem, né? Então, tem que você filtrar também o que as postagens da rede social ou das redes sociais estão te levando a refletir, né? Você está com um sentimento de menos-valia, te deu um sentimento de inveja, te deu um sentimento de impotência. Se você faz isso na cama, antes de levantar, antes de qualquer coisa, você está programando o seu dia para não ser um bom dia. Então isso é um mau hábito, né? De você não tomar um café, um bom café da manhã. Lógico, tem os adeptos do jejum intermitente, mas você tem que ter cuidado para ver se o que você está seguindo realmente está te fazendo bem, que às vezes não te faz bem. Então, às vezes as pessoas, elas são muito diurnas, outras pessoas são mais noctivas, elas gostam mais da noite. Então, você tem que ver também o que te faz bem, né? Na hora que você levanta, você precisa de um tempo para o seu corpo despertar. Tem uma dica simples. Você pode levantar e tomar um suco de limão, uma água com limão, uma água morna em jejum, e depois você vai fazer suas atividades. Isso vai alcalinizar o seu corpo, né? Eu tenho essa prática há mais de 5 anos, né? Eu aprendi isso num dos eventos do Tony Robbins, o PW. Ele fala muito do limão como uma substância que alcaliniza o corpo, né? E tem gente que acha que vai dar gastrite, etc e tal. Não, não é por aí, né? Ele alcaliniza e essa água morna é como se ela despertasse o seu organismo, te preparando para o café da manhã. Como tudo na vida, tem várias vertentes. O que eu converso aqui com vocês é da minha prática, dos meus rituais matinais, daquilo que para mim funciona, né? E que pode funcionar para você também. Então, esses maus hábitos, né? Redes sociais, ficar enfraquecido de manhã, você já vai direto resolver suas coisas, sem um café da manhã, sem preparar sua engrenagem, seu corpo, para o dia que vem. Né, que vai ter muitas atividades, muitos desafios. Então, você precisa se alimentar bem. Um outro passo para encontrar a origem da ansiedade, que eu relacionei aqui, é a falta de fé. Né? Independente da nossa crença religiosa, mais uma vez eu volto a afirmar, o que eu falo é que o que eu sinto é que eu vivo. Independente da crença religiosa, se você é cristã, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, não importa a linha do espiritismo, ou se você é só reencarnacionista, se você é budista, não importa. Mas essa fé de que existe algo maior, um ser ou seres mais evoluídos do que o ser humano,
e que esses seres, ou que esse ser nos guia, isso é fantástico. Né? Eu tenho muita fé, e às vezes as pessoas falam para mim, Cleise, meus pacientes me perguntam muito isso. Ô Cleise, qual que é a sua religião? Eles querem que eu dê uma forma. Geralmente faço uma oração, a Francisca dizendo. Em seguida ouço uma música dançante e entro na dança. Adoro música. Que ótimo, Francisca, ela tem um ritual. Esses rituais da manhã, eles são fantásticos, né? Porque, inclusive, tem um livro que é um best-seller chamado O Milagre da Manhã. O que o autor fala? Ele diz isso, dos rituais da manhã. Ele tem um ritual dele que deu certo, né? E esse livro vende aos milhões de todo o planeta. É interessante, mas às vezes o seu ritual não é desse autor, né? A Francisca tem um ritual aí. Isso que é ritual. É você trazer isso para a sua rotina. E é interessante que quando você tem algo que faz parte da sua rotina, você se sente mais leve, você pode fazer isso até de forma automática, por exemplo, a dança, né, que ela faz. Estou dizendo oração, que oração você tem que conectar com esse ser superior. Você tem que acreditar que ele está ali próximo a você e que, de acordo com as suas necessidades e o seu merecimento, você vai alcançar aquilo. Então, eu vejo muito a pessoa com essa falta de fé. Eu atendo pacientes que, quando eles começam, muitas das vezes, eles não se ligam nesta energia espiritual. Eu sempre gosto de dizer que nós somos uma trilogia. Nós somos corpo, mente e espírito, ou alma, tá? Essa parte material nossa, que ela não é visível, né? Astral, energético, o nome que você quiser dar. Mas isso existe. Quer ver um exemplo? Você não precisa ter religião, mas tem pessoas que, ao conversar com você, elas te emanam uma energia, que pode ser uma energia boa ou uma energia ruim. Né? Então, tem pessoas que elas, quando você pensa nelas, você tem um mal-estar, ou quando você conversa com elas, você sai, às vezes, pesado dali, né? Com uma sensação ruim, porque essa pessoa, ela tem uma aura, a parte energética dela é negativa, e você, às vezes, funciona como esponja. Aí a pessoa vem, despeja tudo que ela está falando, você absorve tudo, ela vai embora, ela está leve e você fica com isso. Não é assim? E tem pessoas que você gosta de conversar, a aura delas é iluminada, é uma pessoa leve, porque quando você conversa com ela, você se sente bem, você tem vontade até de continuar ali na presença dela. Isso é energia, não funciona assim? Coisas boas e coisas ruins. Isso é cósmico. Então, nós vamos atraindo para o nosso dia, para a nossa aura, para a nossa parte energética, espiritual ou mental, que vai impactar no nosso físico. Né? Às vezes te dá um desânimo, às vezes você fica pesado. Por quê? Onde você esteve, quais as energias desse lugar e o que isso está impactando na sua vida. Para quem gosta muito de motel, é uma boa para você perceber sobre essa energia, tá? A energia que rola em motel é uma energia muito pesada, de sexo e tudo mais. Várias pessoas já falaram isso para mim. Então, num bar que você vai, né? Você tem que também se prevenir energeticamente. Quem é que está ali, quais são essas energias invisíveis, e isso está em todo lugar, está na sua casa, em todos os cômodos, está na rua, em qualquer lugar que você vá, porque nós temos essa energia. Qual que é a energia do planeta agora? Muito pesada. Os mais espiritualistas afirmam que nós estamos numa transição planetária. O que a gente está vendo? Calamidades, né? Tragédias, a pandemia, morte, doença. Então, se você entra nessa energia pesada do planeta, você adoece também. Então, nós que já temos esse despertar espiritual,
nós precisamos funcionar como luzes. Somos luzes, né? Luz do bem, luz do otimismo, luz da solidariedade, de ajudar as pessoas de diversas formas, não só pessoas, aos animais também, né? A proteger a natureza. Então, tem pessoas que não dão conta disso ainda, mas nós já damos conta. Então, nós podemos fazer isso. Ser um foco de luz aqui no planeta Terra, através dos nossos pensamentos, através das nossas orações e através das nossas ações. Então, essa falta de fé, fé em você, fé na espiritualidade, fé no outro, também te gera uma ansiedade, né? Que mundo é esse? Onde nós vamos parar? Uma hora é seca, outra hora é chuva, e são tragédias, e você infiltra isso em você não consegue separar. Então, quando nós fazemos meditação, que é um ponto que a gente tem conosco mesmo e com um ser superior, né, ou mesmo com a natureza, a própria natureza, você já percebeu, você já passou por essa situação de abraçar uma árvore? Como é que é bom? Né? Então, quando você abraça uma árvore e pede para ela, que ela é sua irmã, ela faz parte da natureza, levar toda a sua carga negativa, você vai sentir bem. Desculpe aqui. Um banho de mar vai te fazer muito bem também. Você vai sair revigorado. Uma caminhada pela praia, beleza, né? Quem tem essa possibilidade e mora no litoral. Eu tô aqui em Minas não tem mar, mas tem montanhas, tem cachoeiras. Natureza, que nós podemos usufruir também disso. E por fim, o terceiro passo para encontrar a origem da ansiedade é ver se você tem algum distúrbio emocional e comportamental. Então, se você quiser saber disso, mais sobre isso, marque a gente uma sessão experimental comigo, para a gente ver como é que está o seu nível de ansiedade, qual é a origem da ansiedade, né? Ou se você conhece alguém também. E se você é terapeuta ou gostaria de ser um terapeuta, venha fazer um curso comigo do treinamento massa. Eu tenho 14 fundamentos para você que gosta de atender as pessoas, que atende ou gostaria de atender, se aprender como é que eu faço, como que eu resolvo as questões dos meus pacientes em apenas 6 sessões, não mais que isso. Dá conta da gente perceber a origem do problema. Se for preciso, necessário uma constelação, nós vamos fazer. Constelação individual ou constelação organizacional. Se ela tem algum bloqueio, vamos fazer esses bloqueios com pressupostos da PNL, que seja regressão, que seja hipnose, que seja desafiar uma crença limitante, entender as 6 necessidades humanas, como é que sua mente inconsciente funciona, traçar metas para você ter uma vida mais saudável, mais abundante. Tudo isso a gente trabalha em 6 sessões. Então tem aí no link da minha bio, tem a inscrição de um combo. Você vai pagar um valor bem legal por 8 cursos. E eu vou estar junto com você, tirando dúvidas, te ajudando a resolver as suas questões com seus pacientes, né? Não quer dizer que você faça o curso, você compra o curso e aí não tem mais a Cleise por perto. Já me aconteceu isso, né? Eu comprei uma vez um curso de inglês, paguei e não gostei do curso, né? Porque não tinha uma interação com o professor. Não é assim? Às vezes a gente se decepciona. Aqui no Massa você não vai decepcionar comigo. Outra coisa, se você gostaria de ser terapeuta, o curso ele tem um certificado registrado pela ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Então, de repente, esse curso pode ser o seu primeiro certificado para você se tornar um terapeuta holístico, ou então ele pode enriquecer o seu currículo. Tá? Então, venha fazer o curso, tem várias propostas legais para somar
junto ao trabalho que você já vem fazendo, ou se você quer iniciar a sua carreira como terapeuta holística, tá bom? Ou terapeuta integrativa, terapeuta ortomolecular, ou se você for coach, constelador, estuda PNL, venha comigo e vamos fazer esse curso. Então, a Francisca diz, né, muito interessante os 14 princípios fundamentais, refletir sobre cada um deles, sua explanação é excelente. Gratidão, Francisca, pelo feedback. Então, você já sabe dos fundamentos, eu sei também, né, que você vai fazer o curso, vai elucidar ainda mais essas ferramentas para você ter mais segurança em atender, né? Qual é essa ferramenta que eu posso utilizar? Então, como é que eu faço isso na prática? Né? Um exemplo que eu vou te dar de ontem, né? Uma sessão que eu atendi a pessoa ontem. Quando nós temos uma experiência, a experiência de você observar a pessoa, nos minutos iniciais da sessão, ela já te traz a sessão pronta. Não é ela no racional, não. O que traz pronto a sessão é o inconsciente. Então, é uma pessoa que faz comigo, já é a terceira sessão dela. E eu falei, aí, tudo bem? Ela ficou 1 mês, mais ou menos, sem vir. E eu falei, aí, tudo bem? Ela falou, tudo bem. O que você quer trabalhar hoje? Pensou? Ela falou, não pensei. E aí, ela começou a me contar uma história, né, de que ela é muito explosiva, né? Ela estava para vender um carro e numa cidade do interior, e ela é uma pessoa dessas mulheres proativas, né, empreendedoras e tudo mais. E ela chegou, faça essa avaliação do meu carro e tudo mais. Aí o vendedor perguntou para ela assim, quem é o seu marido? Ela falou assim, olha, o que eu estou vendendo é meu carro, eu não estou vendendo meu marido. E aí ela chegou em casa, conta isso pro marido, o marido falou, nossa, você foi agressivo. Então ela falou, Cleise, às vezes eu não dou conta, né? Às vezes eu não dou conta dessas perguntas. Aí ela se irrita. Eu falei, olha, tudo bem. Aí eu dei para ela um pressuposto da assertividade. Quando é que você pode e deve ser assertiva com a pessoa? Você pode ser assertiva sem ser agressiva. Porque quando você não é assertivo, você não fala para as pessoas, olha, eu não gostei disso, né? Ela teria uma assertividade se ela falasse assim com o vendedor lá do carro. Olha, tudo bem, mas eu acho, você me desculpa, mas eu acho que aqui não cabe saber quem é meu marido, né? Nós estamos vendo o carro, tudo bem? Aí ela não seria agressiva. Mas ela fica irritada e quando ela vê, ela já falou, né, de forma inconsciente. Então eu mostrei para ela que na nossa vida, na nossa comunicação, quando nós não somos assertivos, ou então ela falou, olha, desculpa, acho que isso não vem ao caso, né, mas de falar de uma forma mais branda. Quando você não é assertivo, você pode usar uma personalidade do salvador, perseguidor e vítima. Salvador é aquela pessoa que se acha insubstituível, só ela sabe fazer, ninguém sabe fazer como ela, né? As pessoas são incompetentes, ela tende a ficar sobrecarregada porque ela pega o trabalho de todo mundo e quer fazer. Isso é o salvador, ele se acha insubstituível. Quando você não é assertivo, né? Você não fala para as pessoas o que te magoa, o que você gosta, quando você não fica em cima do muro, você é assertivo. Você pode ser perseguidor. Quem que é o perseguidor? Perseguidor é aquela pessoa que te persegue, ele se auto-persegue primeiro. Ele é perfeccionista, né? Ele exige das pessoas muito, ele critica as pessoas. E uma outra personalidade que você pode usar se você não for assertivo é vítima. É o sentimento de menos-valia, de autopiedade. Agora, interessante. Quando você, a pessoa é vítima, ela chama um perseguidor para complementar a relação. E o perseguidor que é algoz, ele precisa da vítima. Então, o primeiro passo que eu mostrei para ela de forma racional, que ela não sabia, o que é assertividade. Né? Ela poderia ter sido assertiva naquela situação, ela não está errada, mas ela poderia usar da assertividade sem ser agressiva, ok?
Isso foi o primeiro passo. E aí, ao conversar, ela traz para mim uma outra história, né? Uma história de um amor impossível, de um amor não resolvido de tempos atrás. E era um segredo. Aí estava a sessão pronta. Então ela tinha uma dualidade. É como se na pessoa, e nós fazemos isso, é normal, tá? Você tem duas em uma. No caso, uma parte dela era besta, ela deu esse adjetivo, e a outra parte dela era a parte ousada, livre, feliz, a parte ousada. Então tem uma técnica que eu utilizo de PNL, essas duas partes, elas podem interagir. Nós somos assim. Né? Se você é muito racional e emocional, que tal se sua parte racional acolher a sua parte emocional? E aí você faz essa integração dessas duas partes num todo. Consequência da sessão, em 1 hora, eu vi todo o contexto, para usar essa técnica eu gastei 10 minutos. Então, em 60 minutos, ela saiu livre, querendo que aquela parte ousada, livre da vida dela, viesse à tona. Porque a besta já tinha tomado muita conta dela. A besta tem a parte legal, mas ela precisa ter leveza, ela precisa viver sem preocupar com o que os outros estão pensando dela, sobre ela. Ela não precisa mais preocupar com as críticas do outro, percebe? Porque ela integrou as duas partes. Então é assim que funcionam as minhas sessões. Se você ficou curioso, Cleis, eu gostaria de conhecer mais, vem cá. É só você, aqui mesmo no direct, me mandar uma mensagem, eu vou te mandar um link, você vai agendar a sessão e nós vamos conversar. Essa sessão, eu chamo de sessão experimental gratuita. É só para eu falar para você o que eu acho que você precisa e para você me conhecer também. Pode ser online, pode ser presencial. Estamos combinados? Então, quem chegou agora, eu vi que a Ilza chegou agora, nós já estamos terminando, Ilza. Mas essa aula fica aqui no meu feed, gravada, assim que eu termino eu já deixo, e também no meu canal do YouTube. Seria bom vocês verem lá no meu YouTube, Cleise Souza, e também se inscrever por lá, tá, gente? Nós já temos, com essa aula hoje, são 112 aulas, dos mais diversos conteúdos e assuntos que podem te enriquecer também. E se você puder dar um like lá e compartilhar alguma coisa que você achou interessante para alguém também que precise desse conteúdo. Porque a minha missão de vida é poder te ajudar e multiplicar essas ferramentas para o maior número possível de terapeutas, de pacientes, para que as pessoas possam se curar, né, se autocurarem e que elas tenham uma vida mais leve, com menos dor. Te agradeço muito pela presença aqui e até amanhã às 11h11. Te vejo lá, que seu dia seja excelente, muito produtivo. Bom, até mais.